Êxodo capítulo 3, vamos ler a partir do primeiro versículo. Peço aos irmãos que, à medida que encontrarem, fiquem em pé. Êxodo 3, a partir do primeiro versículo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Agora ainda não compreendemos, mas tu sabes
quão preciosa essa palavra é para nós, Senhor. Mais preciosa que o ouro, mais preciosa que a prata, mais preciosa do que tudo aquilo que as nossas mãos podem alcançar. Obrigado pela rica oportunidade de te ouvirmos ainda hoje, Senhor. O que nós pedimos, através do nome de Jesus, é que Tu alargues os nossos ouvidos e os nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, transforme, para que a Tua palavra confronte, para que a Tua palavra mude muitas coisas em nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, através daquilo que nós necessitamos, não daquilo que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar? A primeira parte dessa exposição, ela tem como priori um simples questionamento. Um questionamento que parece simples por ser pequeno, mas não é tão simples pela nossa incapacidade de responder. Olha como é simples. Quem somos nós? Quem somos nós? Tempos atrás eu conheci uma pessoa, o pai dela tinha ficado enfermo, e essa enfermidade houve a necessidade do pai abrir mão de algumas posses. Só que pai de muitos filhos, e essa pessoa que eu conheci era muito necessitada, muito mesmo. E quando o pai vendeu as suas posses, o interessante é que essa conhecida e os filhos foram até o pai. E o que mais me intrigou foi que eles foram bem na época em que o pai tinha vendido tudo e tinha pegado dinheiro. E o pai já estava em dificuldade física, enfermo. E quando o pai estava com dinheiro na mão, os filhos se juntaram. E quando essa pessoa retrocedeu, ela voltou frustrada, iracunda, cheia de razões. E eu achei estranho o porquê daquela raiva, o porquê daquela ira. E ela teve a coragem de falar que aquilo que era dela, o pai dela não entregou para ela. Porque o pai teve a coragem de vender parte dos bens e não deu para ela o que era dela. Ou seja, o dinheiro, a herança. Mas que herança? Herança com pai vivo? Herança com mãe viva? Herança daquilo que é de outra pessoa que vende para usufruir da forma que quer, para investir na sua saúde, e os filhos vão atrás para buscar o dinheiro. Que dinheiro? Será que aquele dinheiro era deles? E olhando para a atitude dessa pessoa, eu pude perceber como nós queremos nos apropriar daquilo que não é nosso. Como nós somos precipitados e facilitados por agentes externos e internos a condicionar aquilo que não somos nós, a afirmar aquilo que nós não temos, a querer ser aquilo que nós não somos. O mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que pensam que são melhores do que as outras, pessoas que pensam que por sua beleza, que ultrapassa alguma outra pessoa, ela é melhor do que ela. Pessoa que pensa que por causa do seu dinheiro, ela é melhor do que outra pessoa. O mundo está cheio desse tipo de gente. Pessoas que pensam que por causa da sua fama ou do seu nome que está sendo dito na boca das outras pessoas, ela é diferente e se encontra numa posição mais privilegiada do que as outras pessoas. E o pior de tudo, nós estamos assim hoje. Quantos de nós pensamos que somos melhores do que os outros? Quantos de nós pensamos, condicionados por aquilo que temos, que somos ou estamos em uma posição mais elevada que os outros? E a minha pergunta para vocês é: quem são vocês? O
que vocês possuem? Há umas 2 semanas eu fui confrontado por Deus. Eu ouvi a história de um rapaz. O cara tinha cometido um absurdo, um fato, uma atitude, um ato bizarro. E aquilo, sabe, aquilo me encheu de ira por dentro e automaticamente já condenar aquela pessoa. Como é que uma pessoa pratica tal ato? Como é que uma pessoa pode fazer tais coisas? E eu pude fazer como acontece no primeiro dia do nosso concílio. Eu pude perceber que eu pratiquei as mesmas coisas que aquele cara tinha praticado. Eu pude perceber que às vezes eu pratico as mesmas coisas. Eu pude perceber que nem só às vezes, mas muitas vezes ou quase sempre eu pratico igual ou pior. E o que me confere competência a julgar essa pessoa que fez tal ato? É o que nós encontramos pessoas assim nos dias de hoje. As pessoas conseguem olhar para elas e conseguem ver algo dentro delas que superabunda qualquer outra pessoa em vários aspectos. Principalmente as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão se chegando à igreja, as pessoas conseguem olhar para a realidade de vida dela hoje e conseguem condenar todos que estão ao seu redor e graças a Deus levar somente ela porque ela é santa. O interessante é que nós olhamos para pessoas assim nos dias de hoje que conseguem expurgar todas as pessoas de perto dela e às vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, ela expurga o próprio Deus de perto dela porque ela consegue ser mais santa do que até o próprio Deus. Parece que as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão perdendo a noção ou sentido da realidade do Evangelho, ou da realidade da vida, ou da realidade da existência dela própria. Porque ela pensa que ela é, que ela tem, que ela possui, ou que ela foi, ou que ela vai ser. Talvez seja pelas promessas que ela escuta, à torta e à direita dentro da igreja, porque as igrejas hoje vivem, sobrevivem e usurpam a vida dessas pessoas inocentes por profecias, por promessas, por ajudas, por fatos futuros que estão sendo revelados. E essas pessoas já estão cheias de si próprias em saber que daqui mais na frente ela vai ser uma pessoa muito grande dentro do Evangelho. E o engraçado é que o Evangelho mostra todos os momentos que quando você está no Evangelho não tem posição hierárquica. A posição hierárquica é a seguinte: você é sempre o menor, porque você só vai servir. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, elas estão conseguindo encontrar cargos dentro de uma hierarquia, não sei aonde, bíblica, que ela vai ser ou ela é a maior, a melhor, a maior. E eu pergunto para você hoje: quem é você? Quem são vocês? De 2 pontos de vista. Quem são vocês no ponto de vista de vocês próprios? Vocês têm coragem de olhar para dentro de vocês e falar assim: eu sou, Marcelo, o fulano de tal, pecador, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de vicissitudes, cheio de incógnitos? Ou será que nós estamos olhando para nós próprios falando: não, eu sou pastor, eu sou santo, eu sou irrepreensível? Esse é o ponto de vista de nós para nós mesmos. Agora, quem são vocês do ponto de vista dos que estão ao redor de vocês? Será que eles olham para vocês e conseguem ver pessoas diferentes? Será que eles conseguem ver pessoas que realmente conhecem a si próprios na realidade de se conhecer e afirmar que na sua maior existência e na sua maior condição vocês não são nada? Ou será que as pessoas estão olhando para vocês e estão encontrando presunçosos, arrogantes, salvos no meio de não salvos? Porque a forma com que você vai responder quem é você vai delimitar como você está observando, ou está recebendo, ou está se enquadrando na ação de Deus na sua vida.
Sabe por quê? O texto começa dizendo sobre o homem, Moisés. Moisés, se nós formos olhar daqui para frente, mas no finalzinho da sua vida, foi um homem admirável, né, Alex? Mas se nós olharmos aqui para o princípio da sua vida, do seu relacionamento com Deus, nós vamos perceber uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, cheia de defeitos. E a primeira coisa que eu observo no início desse texto, que eu estou tratando aqui de um foragido, de um forasteiro e de um homicida. Ou seja, Deus está se comunicando com o pior tipo de espécie de gente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O interessante é que, por essa fala de Moisés, percebe-se que naquela fato de estarem no deserto, um clima seco, troncos secos, a manifestação de fogo acontecia, mas não acontecia dessa forma. Fogo numa sarça e essa sarça não se consumia. Ou seja, algo que não era conhecido por Moisés. E Deus usou essa forma para atrair a atenção de Moisés. Mas o interessante, Deus está atraindo a atenção de um forasteiro, de um foragido e de um homicida. Quando nós falamos de forasteiro, para nós fica uma realidade muito opaca e muito sem sentido, porque nós não entendemos o que é isso. Mas quando nós olhamos pela consciência e pela realidade do povo hebreu, ser um forasteiro é ser uma pessoa indigna, é ser uma pessoa rejeitada talvez, é ser uma pessoa sem pátria, é ser uma pessoa sem solo seu próprio, é ser uma pessoa sem nação, é ser uma pessoa sem raiz. E isso para um judeu, isso para um hebreu é super, hiper importante. É complicado falar de coisas importantes, sendo que nós não valorizamos nem aquilo que nós temos como família. Se você olha para dentro da igreja hoje, se nós tratarmos de família, a pessoa não tem nem um quesito de importância de família. Como é que eu vou falar da importância de ser um forasteiro ou não ser um forasteiro? A igreja hoje chegou num ponto tão escabroso que filho não considera mais pai, pai não considera mais filho, esposa não considera mais marido, esposo não considera mais esposa, então fica difícil de tratar em aspectos de consciência. Mas a consciência desse povo era essa, é uma pessoa sem pátria, uma pessoa sem raiz, uma pessoa sem uma identidade. Isso era muito dolorido para ser um hebreu, para ser um judeu, porque eles tratavam tudo sobre genealogia, sobre herança, sobre aquilo que foi passado, sobre um solo seu próprio. Mas o interessante é que Deus aqui está se comunicando com um pecador, mas miserável pecador. Um homicida. Um homem que teve que se refugiar. Quando eu perguntei para vocês quem são vocês, é para que vocês entendam o seguinte: vocês não são nada. Porque se vocês forem alguma coisa de importante, dificilmente Deus vai se comunicar com vocês. Porque você vai observar que Deus se comunicou com essas pessoas, os pequenos, os pecadores, os expurgados, os rejeitados, aqueles que não tinham valor nenhum na sociedade, aqueles que estavam excluídos até deles próprios mesmos, porque a identidade da qual eles olhavam e viam deles era uma coisa deplorável do seu ponto de vista. E esse era Moisés, um forasteiro, um foragido e um homicida, que estava vivendo através de favores, que a sua vida desde o início foi de favores. Favores
de todas as pessoas até os dias de hoje. E aqui é mais um favorecido. E sabe o que é interessante? Deus se revela para Moisés. Deus se revela para o pecador. E o que eu quero perguntar para vocês, Deus se revelou para vocês? Alguma sarça ardeu aos olhos de vocês? Qual foi o dia em que vocês encontraram a Deus? Qual foi o dia em que vocês contemplaram a maravilha da presença de Deus na vida de vocês? Às vezes a gente olha para esse texto e a gente quer algo miraculoso. A gente quer que Deus se manifeste de forma como se manifestou aqui para Moisés, porque parece que aqui é uma forma totalmente miraculosa de poder, de Pentecoste, de ação, de sobrenatural. Mas quando você observa a vida de Moisés desde o dia do seu nascimento, quando foi evitada a sua morte, quando ele foi colocado no rio, quando ele foi colocado nas águas, quando ele, por graça de Deus, caiu nas mãos da filha de Faraó, quando ele, por graça, foi criado pela própria mãe, depois foi enviado para a filha de Faraó, quando esse homem esteve no Egito e pôde aprender todas as ciências do Egito, e quando esse homem teve todo o privilégio de cuidado de Deus, a gente começa a perceber que Deus não se manifestou somente aqui através da sarça. Deus havia se manifestado na vida de Moisés há muito tempo, porque as coisas simples para nós não são valorizadas. Por exemplo, você acredita que o seu café da manhã você não está comprando com a força dos seus braços, mas que é graça de Deus? Porque isso é simples. A sua vestimenta não é a força dos seus braços que está te conquistando, que está conquistando tudo isso. É a graça de Deus. O ar que você respira não é a potência do seu pulmão, é a graça de Deus. Você poder levantar, poder dormir e nada de mal está acontecendo contigo, não é a muralha da sua casa, nem o seu cachorro muito bravo que está te protegendo, é a graça de Deus. O fato de você ter sido uma pessoa que nasceu, está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, está louvando, está sendo doutrinado, o que é isso? É a sarça de Deus que está incendiando aos seus olhos, para que você perceba que Ele exista. Isso é graça de Deus. Mas entenda, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que Deus age de forma tão simples, que parece que os nossos olhos não conseguem ver e o nosso coração não consegue aceitar. Eu quero ver a sarça queimar. Eu quero ver o sobrenatural. O sobrenatural acontece todo dia na sua vida. Você percebeu? Ou não está percebendo? Eu infelizmente passei por muitas igrejas. E o que eu mais escutei na minha vida foi a seguinte frase: puxa vida, o culto hoje foi tão frio. Puxa vida, a igreja está tão fria. Nunca mais aconteceu um milagre. Nunca mais eu vi um morto ser ressuscitado. Nunca mais eu vi um cego abrir os olhos. Puxa vida, eu nunca mais vi alguém interpretar línguas estranhas. Puxa vida, a igreja está tão... é um pecado. Observe, as pessoas estão evidenciando e buscando o sobrenatural de Deus só nessas manifestações. Elas não conseguem ver o sobrenatural de Deus para nós, porque para Deus não é sobrenatural, no simples fato de sustentar a nossa vida pecaminosa. De Deus ter misericórdia de um pecador como vocês. De Deus ter misericórdia de um pecador como a mim. Tudo é pela graça de Deus. E quando nós começamos a perceber que segue o texto, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe o que é interessante que nós encontramos nesse texto, mas nós não conseguimos ver sem analisar o texto direitinho? É que desde o momento em que Deus se manifesta para Moisés naquela sarça,
Deus está mostrando para Moisés quem ele é de verdade. Eu sou o Deus de teus pais. Porque Deus não trabalha com shows pirotécnicos, Deus trabalha com informações. Deus trabalha com certezas. Deus trabalha com racionalidade. Ele tinha que informar para Moisés, porque Moisés, desde muito novo, sabia que ele era filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que as informações religiosas, elas vinham muito mais de formas oratórias, que era a tradição que passava de família para família e chegou até Moisés. E Moisés conhecia um Deus, mas conhecia um Deus de ouvir falar. É como aquela frase de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E quantos são os que estão dentro da igreja que conhecem a Deus só de ouvir falar? Quantos são os que estão dentro da igreja e que conhecem a Deus só pelas murmurações que giram dentro da congregação? Quantos são os que conhecem a Deus só pelas profecias que escutam das outras pessoas? Quantos são os que conhecem a Deus somente pela experiência empírica de outros loucos e alucinados? Mas quantos são de nós que conhecemos a Deus pela vivência todos os dias, é a experiência de sentir que Deus habita no nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, pela fé. A maioria das pessoas conhece a Deus de ouvir falar. Tinha uma irmã na igreja que disse que via Jesus todo dia. Jesus entrava no quarto dela. Jesus tinha curado o câncer dela. Eu conheci um bêbado que conhecia Deus. Deus ele conheceu no sonho, mas Jesus ele viu de forma real. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas a Bíblia nos ensina que Deus habita em nós pela fé. Ele tem um trono e ele habita aqui dentro é pela fé, pela certeza que pela justificação, pela morte de Cristo na cruz do Calvário e pela certeza que a vida eterna que Ele me deu, e essa vida eterna que Ele me deu antes da formação do mundo, eu carrego no meu coração pela fé, onde o próprio Deus habita e conduz os meus passos, mas sabendo que Ele habita em mim, habitando em alguém que é imerecedor de ser habitado por Deus. Você já caiu nessa realidade que nós somos imerecedores de conduzir a glória de Deus? Nós somos imerecedores de sermos portadores ou templos de Deus. Nós somos imerecedores de tudo isso porque nós somos pecadores. Não tem como nós hoje, nos dias de hoje, no passado, no futuro ou qualquer tempo, evocarmos coisas boas de nós. O que mais acontece aqui nesse texto, do primeiro verso ao verso 6, nós vamos ver uma realidade de comunicação entre Moisés e Deus. Aqui Deus se revela para Moisés e diz: eu sou o Deus de seus pais, eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Moisés teve a necessidade de encontrar a Deus, de ver a Deus, de se prostrar a Deus. E sabe o que me chama a atenção? Que no último verso diz que Moisés não teve nem coragem de olhar para a sarça, ele colocou o rosto em terra, por reverência, por temor, por tremor. E desde aqui até quando nós chegamos no final, lá em Malaquias, nós vamos perceber que todas as pessoas que encontravam a Deus, o que acontecia com elas? Elas automaticamente se prostravam diante de Deus, se prostravam diante do anjo de Deus, colocavam o rosto em terra. Por que isso? Porque Deus é Deus e nós somos pó. A primeira consciência que brota no nosso coração quando nós encontramos a Deus é que nós temos que ser reverentes e temos que temer o nome do Senhor. Parece pequeno o ato de colocar o rosto no chão, mas não é pequeno quando nós entendemos que Deus é o Senhor e soberano das nossas vidas e nós não somos nada. Nós não podemos mover uma palha do nosso caminho, nós não podemos mudar um dia sequer que está estabelecido das nossas vidas. E quando nós colocamos simplesmente o rosto em terra, nós percebemos que esse é um simples e pequeno fato de alguém que teme a Deus. Quer saber por quê? Porque hoje nós não tememos o nome de Deus.
Hoje nós não reverenciamos ao nome de Deus. Hoje nós não mais buscamos aquilo que muitos dizem da presença de Deus. Hoje nós não mais nos importamos em agradar a vontade de Deus. Hoje nós mais não nos entregamos às diretrizes do Evangelho. Você quer ver um exemplo? Observa quantos de nós somos cristãos e quantos de nós tão poucos temos ajudado as pessoas. Observa que quantos de nós dizemos-nos filhos de Deus e quantos de nós tão pouco oramos à noite antes de dormir. Observa que nós, como cristãos, filhos de Deus, detentores de todas as promessas de Deus, reivindicadores de todas as graças de Deus, não temos coragem nem de agradecer a Deus quando estamos comendo. Observa que a falta de temor é tão grande que nós nem mais nos policiamos a falar o nome de Deus em vão. Observe que a nossa falta de tremor é tão grande que nós nem mais nos policiamos a falar mal de Deus, mal da igreja, mal de todos os sacramentos, mal da Bíblia, mal de todas as outras coisas, sem simplesmente sentir uma pontada no fundo do coração. Observa como a nossa falta de temor e reverência de Deus é algo tão grande que parece que nós não estamos dentro de uma igreja. O nosso destemor, se existe esse termo, é tão grande. Nós observamos que os pais que se dizem pais e cristãos, eles são tão destemidos de Deus e tão irreverentes em relação a Deus, que eles não mais doutrinam seus filhos, que eles não mais amam seus filhos. A nossa realidade é tão triste e tão deplorável que basta nós perguntarmos para os de fora a visão e o ponto de vista daqui de dentro, nós vamos perceber que eles acham que nós somos semelhantes a eles. Porque o destemor e a discrepância com o Evangelho é tão grande que nós não sabemos o que é ter reverência ao nome de Deus. Parece que é coisa boba, coisa banal, coisa simples nós vestirmos batina, nós exaltarmos a cruz, nós carregarmos uma Bíblia. Parece uma coisa tão simples, tão ridícula nós carregarmos uma cruz no peito. Parece uma coisa tão ridícula nós praticarmos e fazermos a Eucaristia todos os nossos encontros. Mas é tão ridícula, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o básico, o simples e o trivial que eu falei agora há pouco. Isso aqui vai ser escabroso. Isso aqui vai ser escalafobético. Isso aqui vai ser estranho. Isso aqui vai ser paganismo. Mas paganismo maior é a criança não respeitar o pai cristão. E paganismo muito maior é o pai cristão não fazer com que seu filho o respeite, entendendo que a condição do pai é uma amostragem simples de autoridade de Deus na vida daquela criança. E se a sua criança não sabe respeitar você, ele nunca vai saber respeitar mais ninguém. Aí a gente começa a perceber que a reverência de Moisés foi tão grande que quando ele pôde contemplar aquela sarça ardendo e ver que o Deus dos pais dele estava ali dentro, ele simplesmente relembrou de todas as histórias que já haviam sido contadas de geração em geração e tinham chegado para ele, era verdade. Qual foi a verdade que você descobriu de Cristo? Sabe, Everton, a verdade que as pessoas estão tentando descobrir de Cristo é que elas não estão conseguindo mais comprar o carro, aquele carro com uma facilidade que eles prometem. É por isso que não tem como ter mais reverência a Deus. Sabe, Marcelo, não tem como, a pessoa não está descobrindo que Deus não está curando assim aleatoriamente, que Ele está levando os enfermos para a igreja e Deus não está fazendo aqueles atos tão miraculosos. E a gente começa a perceber, Ricardo, que as pessoas começam a ver nesse Deus um Deus que não está se manifestando como eles estão dizendo que se manifesta. Por isso que não tem reverência, por isso que não tem temor, por isso que não tem amor, por isso que não tem compaixão, por isso que não existe mais misericórdia, por isso que não existe mais ajuda, por isso que não existe mais socorro, por isso que não existe mais nenhuma manifestação
a que você perceba que é simples, mas é uma manifestação de amor que eclode dentro da igreja, de uns para com os outros, porque isso é a ordem de Deus, porque o Deus que se manifesta na boca desses profanos não é Deus, é uma marionete. Aí o cara fala assim, puxa vida, mas era para eu receber aquela bênção, não recebi. Puxa vida, era para eu receber aquela graça, não recebi. Como que eu vou me prostrar para um Deus desse, Abner? O interessante é que quando Moisés descobriu que era o Deus dos pais dele, ele se prostrou, porque era o Deus verdadeiro. Vocês aqui nessa comunidade têm motivo para se prostrarem e para serem cheios de temor a Deus, porque aqui não se ensina heresia, aqui não se ensina porcaria, aqui nós mostramos que Deus é o Deus verdadeiro. E por que que tem muita gente aqui que não é reverente e não se prostra diante de Deus até hoje? Será por quê? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Depois desse bloco, nós entramos aqui no bloco do verso 7 ao verso 9, que nós vamos encontrar, como eu tinha falado para vocês, que parece que os sofrimentos do povo de Israel demoraram a ser ouvidos por Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Farezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quem aqui já passou pelo deserto? Ou quem aqui já passou pelo sufoco? Você já percebeu que quando você está numa situação tão difícil, um segundo parece uma eternidade, não é verdade? Parece que quando você está oprimido, parece que quando você está sendo perseguido, parece que quando você está embaixo de uma opressão, numa dificuldade, numa situação abafadiça, parece que você passa um minuto, é muito maior do que tudo que você viveu em toda a sua vida. Porque quem está por necessidade, quem está em necessidade, não tem tempo para esperar por socorro. O socorro tem que chegar de imediato, o socorro tem que ser rápido. Aí eu lembro de você, Maria. Quem chega no aeroporto tem que ser recebido, muito bem recebido. Mas entendam, com Deus não é dessa forma. Deus não age assim. Primeiro, Deus não é empregado de vocês. Mesmo que fosse, vocês não tinham condições de pagar por Ele. Deus não é capacho de vocês. Deus não é amiguinho de vocês. Deus não é do corpo de bombeiros. Deus é Deus e conhece aquilo que você não conhece. E o que você não conhece, sabe o que é? É que você precisa passar por aflição. Você precisa passar por necessidades na vida. Você precisa passar por dificuldades na vida. É difícil ouvir isso? É, mas essa é a realidade. Você precisa passar por momentos difíceis na sua vida. Quem de nós ainda não passou por momentos difíceis? Quem de nós não passou ainda por aflições? Não levanta a mão cheio de alegria não, porque sua hora vai chegar. Meu irmão, Deus não é do corpo de bombeiro que toca a sirene e você está pegando, o prédio está pegando fogo, você está lá em cima, o bombeiro tem que chegar imediato para te tirar dali, senão você vai morrer queimado. Deus não é socorrista que vai pular no mar, nadar e te tirar que você vai se afogar. Existem situações muito mais difíceis do que se afogar. Existem situações muito mais difíceis do que ser baleado. Existem situações muito mais difíceis do que morrer queimado. Existem situações que oprimem o seu coração, oprimem o seu caráter, oprimem a sua fé, te colocam em situações difíceis, mas é necessário que você passe por isso.
O evangelho que é pregado hoje é o evangelho que nós somos intocáveis. Nós somos intocáveis. Isso é mentira. Uma das coisas que Deus fala para Moisés aqui é o seguinte: Moisés, eu estou vendo o povo sofrer, Moisés. E observe, a Bíblia fala que o povo sofreu 430 anos. Puxa vida, em 430 anos Deus só foi ver agora o sofrimento do povo? Será que Deus esqueceu do povo? 400 anos para Deus lembrar do povo, 400 anos para Deus ouvir o clamor do povo, 400 anos para Deus ver a lágrima do povo, 400 anos para Deus escutar os gemidos do povo. E o interessante é que quando nós percebemos a construção textual, é que o autor começa a mostrar que o início dos clamores eram altos, eram fortes, mas vai se transformando em gemidos. Como aconteceu com o povo que estava cativo, eles gemiam de tanto que sofriam. Será que Deus não pôde escutar, ou Deus não viu o povo gritar, deixar de gritar porque não tem mais força, começar a gemer, a implorar, a buscar socorro, a buscar uma fagulha de esperança? Deus permite que isso aconteça com esse povo. Para quê? Para que eles aprendam lições na vida deles. Para quê? Para que a palavra dele se cumpra. O que está acontecendo na sua vida que você está gritando, você está clamando, você está berrando, você está chorando, você está levantando suas mãos para os céus e Deus não está te escutando? Sabe, irmãos, Deus está vendo tudo isso. Deus está observando tudo isso. Mas às vezes Deus tem que mostrar para você e falar assim: meu filho, essa sua altivez só vai ser tratada com muito choro. Sabe esse sentimento que você tem dentro do seu coração, que você acha que você é melhor do que os outros? Você tem que perceber por uma situação abafadiça que você é semelhante a qualquer outra pessoa. Você tem que perceber que você é um normal, um mortal, um pecador e um nada. Por isso que eu não vou te socorrer. Ah, Senhor, mas está muito difícil aqui. Senhor, eu não aguento, minha saúde está deteriorada. Sim, meu filho, mas eu estou te contemplando. Talvez eu nem te ajude, mas eu estou te contemplando. Senhor, eu vou entrar em falência. O Senhor está acabando tudo, sim. Mas o dinheiro não significa nada, ele não é nada para você. Ou seja, ele não deve ser nada para você, o que deve ser para você tudo sou eu. Então se o dinheiro acabar, não acabou nada. Por isso que eu não vou te socorrer. Por isso que ainda eu não vou estender a mão para você. Às vezes você observa, as famílias estão numa guerra, parece que a Terceira Guerra Mundial explodiu, e as pessoas querem buscar Deus, querem encontrar Deus, mas as pessoas, em primeiro lugar, elas não querem se abrir e dar o braço a torcer um por outro. E por que Deus vai agir de forma sobrenatural, sendo que nenhum dos dois tem coragem de dar o braço a torcer? É onde Deus olha e fala assim: não, vocês vão aprender. É onde você percebe que o filho está se indo por caminhos errados, e o pai e a mãe choram, o pai e a mãe sofrem, o pai e a mãe esperneia. Deus fala: o caminho desse rapaz vai ser dolorido. Porque desde o início que era competência de vocês agirem, ensinarem, não tirarem a vara das costas dessa criança. Agora ele não sabe o que é autoridade, ele não sabe o que é respeito, ele não sabe o que é temor. Agora, para ele aprender, ele vai ter que aprender só através de choro, dor e sofrimento e pancada. E pior, a pancada do mundo, a pancada da vida. Então, irmãos, quando você estiver chorando, sofrendo e clamando por Deus, por socorro, analise antes o que você fez. Analise o que você está fazendo. Deus não é aquele mágico que sai da lâmpada e chega lá e fala assim: meu servo, 3 pedidos eu vou satisfazer. Não, Deus não é esse troço. Deus, ele é o seu Pai que te ensina através de métodos didáticos todos os dias da sua vida. Se você não aprender a respeitar uma autoridade, você vai sofrer consequências. Se você não aprender a ser uma pessoa que não é consumista, você vai pagar um preço muito caro por isso. Se você não aprender a ser honesto, você vai pagar um preço muito caro por isso. E não clame a Deus, porque Ele não vai te ajudar. Ele vai deixar você quebrar a cara.
E Deus viu o povo chorando, o povo sofrendo, o povo padecendo, e até agora Deus não tinha feito nada, deixou o povo padecer. Por quê? Porque os propósitos de Deus têm que se cumprir. Porque quando o tempo passa, eu percebo que minha altivez ela tem que ser subjugada. Tem uma pessoa que eu conheço que ela era autossuficiente. Ela pegou uma dor no corpo, mas aquela dor era tão intensa, era tão forte, que quando essa dor ela se acentuava, essa pessoa chorava, ela gemia, porque determinada parte do corpo tinha saído do local, e só parava quando colocava no local. E o interessante é que isso aconteceu durante 3 anos, ininterruptos. Essa pessoa chorou, essa pessoa sofreu, essa pessoa sentiu dor. Mas sabe o que é interessante? As pessoas chegavam pra gente e falavam assim: leva pro fulano de tal, porque lá fulano de tal ora que é uma maravilha. Olha, vai pra igreja tal, que lá tem revelação, lá tem poder, lá tem oração de cura. Depois de 3 anos eu comecei a perceber que essa pessoa que sofria tanto com essa dor, ela começou a entender que ela é uma pessoa tão pequena, mas tão pequena, que até uma dorzinha de joelho acaba com ela por inteiro. Ela começou a entender que ela é uma pessoa tão pequena e tão necessitada da misericórdia de Deus, que ela parou de confiar muito nos mecanismos naturais e começou a falar mais com Deus. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Em tudo aprenda a confiar em Deus, porque Ele vai te suprir. Aprenda a entregar a sua vida para o Senhor, a sua dor para o Senhor, que Ele vai te tratar no momento certo. Mas lembre-se, você está sendo tratado por Deus. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olhem para o verso 10, interessante. Deus está tratando o povo aqui com pronome possessivo. Meu povo. O povo que é dele. Mais uma vez me mostra que ser povo de Deus não me exime de sofrer, de chorar, de padecer, de perder, de fracassar, de morrer, de sofrer todas as consequências do mundo. Mas o interessante é que o povo de Deus é olhado por Deus e tratado por Deus. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres retirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Sabe qual é a primeira missão de Deus a falar com Moisés aqui? É revelar Ele próprio para Moisés. Porque não tem como nós professarmos alguém sem conhecermos pessoalmente. Se nós perguntarmos para muitos de vocês quem é Deus, o que vocês vão responder? Deus é o cara lá de cima. Deus é uma força. Deus é... não sei, Deus é Deus. Mas a primeira missão de Deus aqui para Moisés é revelar a sua pessoalidade para ele. Observe. Deus se revela para Moisés da primeira forma, chamando Moisés pelo nome e se mostrando dentro de uma sarça, dizendo que ele estava próximo, que o sobrenatural se manifestava através de Deus. Deus se mostrou para Moisés dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se mostrou para Moisés dizendo que é aquele em quem o povo hebreu pertence a ele. Deus falou para Moisés: eu ouvi, é um Deus que ouve. Eu desci, é um Deus que interage. E eu serei contigo. Deus está mostrando aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. É um Deus que se revela de forma corpórea.
é o Deus que interage. Como é o Deus de vocês? Ele tem interagido com o sofrimento de vocês? Ele tem interagido com as incertezas de vocês? Ele tem transformado o pensamento de vocês? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que faz questão que nós o conhecemos nos seus pormenores. E eu peço a Deus que Ele dê a graça para que vocês o conheçam nos seus pormenores, nos seus pequenos detalhes. Porque Deus não é simplesmente o Deus que nós cultuamos aqui na igreja, é o Deus que está indo para casa com vocês. Deus não é simplesmente o Deus que nós cantamos para Ele, é aquele que está conosco quando nós estamos deitados na nossa cama, quando nós estamos entregando a sua esposa ou o seu marido, é o Deus que está ali. É o Deus que está com você quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a rua. É o Deus que está contigo quando você está cometendo os piores pecados e Ele está te mostrando que não é para você cometer. É o Deus que é o teu Pai, é o Deus que é o Criador dessa terra. O Deus que nós estamos falando é o Deus que morreu por vocês na cruz do Calvário. O Deus que nós estamos falando e que é necessário que vocês conheçam é aquele que foi o único que conheceu a ira de Deus. O Deus que nós estamos falando aqui e é necessário que vocês conheçam é aquele que suou sangue lá no Getsemane por vocês. O Deus que é necessário que vocês conheçam é aquele que não mediu esforços momento algum em fazer a própria vontade quando Ele vestiu a forma corpórea humana a ponto de dizer: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua. É o Deus que fez questão de beber o cálice da ira do próprio Pai. O Deus que faz necessário com que vocês conheçam é o Deus que te conheceu quando você estava de forma informe no ventre da sua mãe. É aquele que conhece aquilo que você vai falar antes de você falar. O Deus que vocês têm que conhecer é aquele que vai olhar para você sofrendo, morrendo, padecendo, gemendo, gritando e não vai fazer nada por vocês. É o Deus, esse Deus é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que você vai ficar cantando musiquinha para Ele, falando em língua estranha, esperando que Ele venha numa sarça ardente no meio de todo mundo e faça o que o seu coração quer. Não é o Deus que está aqui e vai estalar o dedo e vai colocar R$1 milhão na sua conta. Não é o Deus que está aqui e vai colocar o dedo na sua casa, o dedo na sua família, o dedo no seu corpo e vai transformar a sua vida. O Deus da Bíblia é o seu Pai. É aquele que te ama como ninguém nunca te amou. É o Deus que chamou você, que é imerecedor de estar aqui. Você não merecia estar aqui. Você não merece estar aqui. Você não merece ir para o céu. Você não merece receber as coisas boas de Deus. Mas Ele, por amor e por uma justiça que é dele própria, da qual nós desconhecemos, Ele te amou, te predestinou, te justificou, te salvou, te elegeu nele próprio, para que você tenha vida eterna. É o Deus que se relaciona com pecadores. É o Deus que transforma a vida de pecadores. É o Deus que muda a água para o vinho. É o Deus que tirou vocês das trevas, que a Bíblia fala das trevas de Satanás, e transportou vocês para a maravilhosa luz de seu Filho Jesus Cristo. Esse Deus que vocês têm que conhecer. Esse Deus que muitos não conhecem. É um Deus que é misericordioso, mas ao mesmo tempo é um Deus que ira-se. E aquele que está embaixo da sua ira vai padecer, vai sofrer. Esse é o Deus que vocês têm que conhecer. Sabe por quê? Porque o nosso slogan é: nós entramos para adorar a Deus e saímos para amar o próximo. Se você não consegue manifestar esse amor ao próximo, você nunca conheceu a Deus. Você é um hipócrita, miserável, pecador, hipócrita, mentiroso. Porque qual é o maior exemplo de amor? É o que Cristo fez para a sua vida. Por que você não pode fazer para o próximo? Por que você está se afastando de todo mundo? Sabe o que eu acho interessante e até muito engraçado? É ser um monge. Entrar para dentro de uma caverna e ficar ali louvando a Deus. Muito fácil viver uma vida assim.
Sai de dentro da caverna, irmão. Sai de dentro da caverna, irmã. Deus te chamou, não foi para te colocar dentro de caverna. Não foi para te fazer um esconderijo. Não foi para você se esconder. Não foi para você se ocultar. Mas foi para você amar o próximo. Foi para você entender que Ele é quem interage com pecadores. E a maior exemplificação disso é que Ele interagiu com você. Ele te amou, Ele te salvou, Ele te resgatou, Ele te pagou um alto preço. Um preço para que você tivesse vida eterna. Agora Ele quer que você demonstre esse amor pelas pessoas que estão próximas de você. Ele sabe por que não existe mais missionários nesse mundo? Porque ninguém ama mais ninguém. Muitos de nós amamos os nossos filhos e Zé Fini. Muitos de nós amamos os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, e acabou-se o mundo, que se exploda o mundo. Agora eu te pergunto, Deus fez assim? Cristo fez assim? Cristo, quando estava sendo esbofeteado, chicoteado, humilhado, cuspido, escarnecido, mesmo assim Ele amou. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, sofrendo as piores dores, o momento em que Ele deveria pensar só nele, no momento das piores dores, Ele sentia a dor dele, e parar ali para pensar só nele. Ele teve tempo para salvar um infeliz pecador que pediu por misericórdia. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa? E olha que muitos de nós não sabemos o que é sofrimento. Como é que nós conhecemos o amor de Deus se nós não amamos o próximo? Não nos entregamos aos relacionamentos, não estendemos as mãos. Esse texto, ele simplesmente é a exemplificação disso. Deus amou Moisés, Deus amou o povo de Israel, ouviu, interagiu e quer salvar. E da mesma forma conosco hoje. Nosso apelo é o seguinte: ame, porque esse é um mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E lembre-se, nós entramos aqui para adorar a Deus e saímos para amar o próximo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que nós temos contemplado ao nosso favor e aquilo que talvez nós nem contemplaremos, mesmo precisando. Tu sabes por quê, Senhor. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, por saber que tu és um Deus que ouve, fala, vê. Estende as mãos para o teu povo. Um Deus que interage com nós em todos os momentos. Abre os olhos, Pai, daqueles que estão cultuando a deuses de pau, de madeira. Deuses que a Bíblia diz que tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, tem pés e não andam. Abre os olhos desse povo, Senhor, para que esse povo te conheça. Aqueles que estão no desvaneio, Senhor, acreditando em espíritos, em loucuras, em manifestações ocultas, em coisas totalmente pagãs e sem nenhum empirismo, Pai. Tem misericórdia desse povo e tem misericórdia do teu povo, que como o Senhor tratou aqui, através de pronomes possessivos, meu povo, tem misericórdia de nós, para que creiamos verdadeiramente no teu nome e obedeçamos às tuas leis e os teus mandamentos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.